para uma rotina saudável e produtiva. Mas, afinal, o que é ter uma rotina produtiva? Antes de iniciarmos, curte esse vídeo e no final compartilha com alguma amiga tua que você tem certeza que deveria saber sobre esse assunto para a vida dela fluir cada vez mais. A rotina produtiva, ela está intimamente conectada com o tempo, pois o tempo no nosso dia a dia tem grande valor e permeia a maioria dos indicadores de produtividade. Essa palavra, ela veio criando vertentes a partir do meio corporativo e acabou encontrando um espaço na nossa vida profissional e na vida pessoal. Assim, a rotina produtiva, ela ganhou um destaque e acabou virando uma ferramenta para otimizar a realização de tarefas. Essas tarefas, tanto no trabalho quanto em casa. Ela também ajuda a atingir objetivos e melhorar desempenho no menor tempo possível. Uma rotina produtiva, ela é aquela em que se consegue fazer as atividades com eficiência, fazer mais com menos e também com eficácia, atingir objetivos. Porém, nos dias atuais, já se sabe que olhar apenas para a produtividade pode impactar outros fatores que acabam influenciando nos resultados esperados. O que isso quer dizer? É aqui que a saúde e o bem-estar entram em jogo. Porque se eu for muito produtiva e esquecer da minha saúde, vai tudo por água abaixo. Vem comigo e vem aprender a ter uma rotina produtiva e feliz. Algumas pesquisas atuais foram certificadas que o brasileiro passou a ter hábitos mais saudáveis durante a pandemia que começou lá em 2020. E que esses hábitos, eles pretendem manter para a vida toda. Então, eles querem seguir cuidando da saúde para os próximos anos. Um indício que reforça a rotina saudável e produtiva como uma alternativa para os dias de hoje é que a grande maioria das pessoas entenderam que se não treinar e não tiver hábitos saudáveis, as doenças elas irão se instalar de uma forma muito mais aguda e muito mais severa. Agora, qual que é a relação de produtividade com saúde? Essa ideia de estar sempre produzindo, ela esbarrou em fatores essenciais para estarmos vivos e nos sentirmos bem: saúde e bem-estar. Veja que ironia. A falta de cuidado com esses fatores, ela pode limitar a capacidade de produção, impactando o tempo e a qualidade para executar tarefas e assim comprometer uma rotina produtiva. Logo, vai comprometer também os resultados esperados com uma rotina produtiva. Pensa comigo. As pessoas com uma enorme vontade de ter uma rotina mais produtiva, elas lotaram suas agendas, começaram a ter 1000 compromissos no dia a dia, começaram a cronometrar tudo para ajudar a fazer as coisas em menos tempo. Isso se tornou muito popular, ver as pessoas escrevendo em suas redes sociais e repetindo em rodas de conversa um famoso ditado: trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Então ficou uma corrida contra o tempo. Só que até onde que isso é bom? Você já pensou ou pensa se esse assunto já permeou a tua vida? Fica comigo até o final do vídeo e vem refletir sobre isso comigo. O grande segredo para viver bem é equilíbrio. Quando exageramos ou deixamos algo importante de lado, podemos nos deparar com consequências que vão interferir em diversos aspectos da nossa vida. Num rebote diante do exagero de estarmos sempre produzindo, sempre correndo atrás da máquina, que apareceu a produtividade tóxica. Ela virou um assunto em todos os lugares. Ela é um conceito utilizado para definir a sensação de que é necessário produzir o máximo de tempo possível do seu dia. Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando em alguma coisa, sempre correndo para resolver tudo. Ao focar em produzir por várias horas seguidas,
sem descanso ou acumulando tarefas uma em cima da outra sem um intervalo, deixando de fora momentos de relaxamento, momentos de prazer com a família, momentos de prazer com os amigos, os resultados tão esperados que a pessoa busca para ter uma rotina produtiva, ela vai ocasionar efeito ao contrário, vai ir para uma outra direção. O resultado vai ser uma exaustão. Tanto que quadros de ansiedade, depressão e síndromes, que até antes eram pouco conhecidas como a síndrome de burnout, se tornaram alvos de conversas, se tornaram assuntos de pesquisas e diagnósticos clínicos. Hoje em dia, quem não conhece alguém que sofre de ansiedade? Para vocês terem ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu recentemente a síndrome de burnout, que é uma condição de doença que a pessoa fica extremamente estressada, como uma doença internacional, um fenômeno ocupacional. Assim se passou a ter entendimento do prejuízo da produtividade exacerbada na qualidade de vida das pessoas. Por isso que é tão importante ter uma rotina saudável e produtiva. Porque a gente tem que buscar produzir, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, mas a gente tem que ter saúde. A gente tem que pensar na nossa capacidade de produção nos nossos dias atuais para viver e aprender a aproveitar os nossos dias. Eu te convido a refletir. De que vale a pena ser uma pessoa de alto rendimento se tu não tiver energia, se tu não tiver disposição e se tu não tiver saúde para aproveitar os frutos do teu trabalho? De que adianta trabalhar tanto? E aí, se de um lado temos a produtividade como tóxica, do outro lado, ela pode ser um estimulante de bons sentimentos, como, por exemplo, a satisfação em otimizar tarefas, a realização em atingir metas e o reconhecimento pelo bom desempenho. Isso traz uma sensação muito boa. Todos nós sabemos que bons sentimentos podem nos deixar mais felizes. E esse estado ajuda a nos mantermos mais saudáveis. Pessoa feliz, pessoa saudável. Em um estudo de revisão foram analisadas 160 pesquisas que, entre todas as conclusões, apontaram que pessoas felizes tendem a ter uma saúde melhor do que as infelizes. E, paralelo a isso, estudos também já indicaram que trabalhadores mais felizes são mais produtivos e mais criativos. Tudo gira em torno de estar satisfeito e feliz com o que tem feito com seus dias. Vale entender que quando colocamos a atenção em sermos mais produtivos, é uma boa oportunidade para exercitar o foco e a concentração durante as atividades. A gente trabalha também o raciocínio, trabalha a criatividade e a agilidade no pensamento. Essas atividades, elas colocam o nosso cérebro na ativa e ajudam a estimular as funções cognitivas, contribuindo com a saúde cerebral, que é de extrema importância exercitar essas habilidades, respeitando, lógico, os seus limites e também sempre priorizando a harmonia entre o corpo, a mente e as emoções, a fim de evitar excessos e esgotamentos. Agora, bora achar um ponto de equilíbrio para que essa produtividade seja exatamente perfeita na nossa rotina? Eu quero trazer para vocês 6 recomendações para ter uma rotina saudável e produtiva. Presta atenção. Primordial para ter uma rotina verdadeiramente produtiva é equilibrá-la com a qualidade de vida. Isso eu preciso que vocês entendam e levem com vocês sempre. Nós iremos combinar práticas que ajudam a otimizar tarefas, que ajudam a ter mais foco, que ajudam a ter mais atenção no momento presente, para manter o autocuidado diário. Anota aí. A primeira meta: planeje, organize e se aproprie do seu tempo. Enquanto a rotina focada estritamente na produtividade indica metas diárias e objetivos bem traçados, uma rotina saudável e produtiva, ela convida para uma organização que esteja de acordo com os seus objetivos sem abrir mão do seu bem-estar. Mas como isso?
Se você se sente bem colocando metas diárias, metas semanais, pode determiná-las com alguma ferramenta para ter mais motivação e assim acompanhar o seu desempenho. Tem pessoas que gostam de dar o check nas atividades quando elas têm algo para fazer. Mas agora, se tu é aquela pessoa que se sente pressionada, ansiosa e desconfortável com isso, repense. Teste o melhor formato de planejamento e organização para você, percebendo como que a rotina flui diante das suas escolhas e se você está conseguindo atingir os seus objetivos no ritmo proposto. Você pode reservar um momento do seu final de semana, o seu sábado, o seu domingo, para organizar as suas atividades da semana e assim anotar os compromissos que são mais importantes, que são mais relevantes em lembretes, por exemplo. Post-it. Ao visualizar as tarefas que estão por vir, fica muito mais fácil distribuí-las e executá-las com consciência e com autocontrole. Pega essa dica e veja como que ela fica melhor na sua rotina. Dica 2. Priorize atividades realmente importantes e desvie-se das distrações desnecessárias. Como assim? Manter o foco e colocar atenção no que importa é uma ótima maneira de ser mais produtivo. Se você tem 1000 tarefas, priorize as que são mais importantes e defina os momentos mais oportunos para fazê-las. Nas tarefas que têm menos importância, delegue ou terceirize. Quem sabe pede ajuda do marido, do namorado, da mãe, do pai, do filho. Assim, além de você colocar a energia no que é necessário, você vai evitar a sobrecarga de atividades, principalmente a sobrecarga mental. É importante preparar o terreno para se concentrar nas prioridades e retirar as distrações do seu alcance. Mas o que isso quer dizer? O celular. Celular costuma ser um ladrão de atenção e deixar ele de lado, às vezes dentro de uma gaveta ou num outro cômodo do seu trabalho ou da sua casa, é uma atitude muito inteligente. Depois de selecionar as atividades que são prioridades na sua rotina, você vai usar técnicas que vão ajudar a treinar o seu cérebro e o seu comportamento para manter o foco e a concentração nelas. Vocês já ouviram falar nas práticas Mindfulness, que conduzem a atenção plena no momento presente? Já ouviu falar sobre aula de yoga, aula de LPF, aulas que trabalham respiração? Elas ajudam muito. Dica 3. Faça pausas. Você precisa fazer pausas para ser produtivo e manter a sua saúde. Isso não é procrastinar. Seu corpo e sua mente precisam de intervalos para fugir da exaustão e para despertar. Então, vale pausar de tempo em tempo para alongar o corpo, para dar uma caminhada, buscar um copo de água, respirar profundamente, responder alguma mensagem, conversar com alguém. As pessoas que são mais regradas, elas podem utilizar alguma técnica, como, por exemplo, a técnica Pomodoro. Já ouviu falar? Ela é uma técnica que, de tempo em tempo, a pessoa faz pausas, intervalos pré-determinados. E essa técnica, ela ajuda a beneficiar uma eficiência e ela melhora até o humor da pessoa. Claro que eu tô falando aqui de pausas importantes e relaxantes. Mas eu não tô dizendo que é pra te parar e mexer no telefone e nunca mais lembrar do que tá fazendo. Porque senão, essa tarefa vai virar uma preocupação e um gatilho pra pessoa se sentir pressionada ou tensa, porque ela não vai mais estar confortável naquela situação, porque ela deixou passar tanto tempo que acabou deixando de fazer o que deveria. Então, tenha consciência do seu tempo, tenha consciência das suas responsabilidades e principalmente dos seus limites. Aqui entra uma dica extra. Reservar momentos para colocar atenção em si é mais do que fazer pausas importantes e ajudam a nos manter saudáveis e conscientes. Um bom exemplo que eu vou deixar aqui para vocês é ter algum minuto do seu dia, ao longo do seu trabalho, para se olhar no espelho, criar conexões consigo mesmo. Comparo quando eu estou atendendo bastante lá no consultório, eu vou no espelho entre um paciente e outro, eu dou uma conferida no meu cabelo, eu olho os meus cílios, eu tenho que passar a escovinha dos cílios, dou uma olhada no gloss da minha roupa, dou uma levantada na blusa, olho meu abdômen, me acho bonita, dou uma olhada como é que eu tô. Eu gosto de me sentir bonita, eu preciso disso. Vocês deveriam testar também. Dica 4. Durma bem.
Para ser produtiva, dormir bem é importante, além de ser essencial para o funcionamento e a regulação do seu corpo. Enquanto a gente dorme, acontecem mecanismos de reparação e restauração em todo o nosso corpo, como por exemplo, limpeza das toxinas e a organização das nossas memórias. Para auxiliar esses processos e facilitar o sono, evite ingerir bebidas alcoólicas à noite, evite jantar alimentos que sejam muito gordurosos, evite alimentos que sejam cheios de açúcar e que sejam de difícil digestão. Evite ocupar os pensamentos com preocupações antes de dormir. E evite também tudo que possa trazer uma carga de trabalho para o corpo e para a cabeça. Ao deitar, adormeça em um ambiente escuro e confortável. Eu tô sempre falando aqui para vocês. Quarto não é lugar de TV e telefone. Quarto, cama, é lugar de transar e de dormir. Só para isso que serve o quarto, tá? Para mais nada. Quer olhar TV, precisa responder e-mail, precisa ficar no telefone? Fica na sala, fica na cozinha, fica no escritório. O quarto é para dormir. 7 horas de sono na noite vai ser fundamental. Dica 5. Dê o combustível certo para o seu corpo. Ter energia é importante para executar tarefas com eficiência e eficácia. E é aí que a Nutri entra. O ponto principal para isso é ter uma alimentação balanceada, rica em comida de verdade, rica em vitaminas e minerais. Eu sempre gosto de falar para vocês. Se tu comer 80% de comida de verdade, os 20% que tu vai estar comendo errado não vai afetar a tua saúde, não vai afetar o teu resultado. Mas, quando você pensa em alimentos que podem lhe dar energia de forma rápida e logo lembra daqueles alimentos que são ricos em açúcar, como por exemplo uma barra de chocolate, ou quem sabe uma bebida energética cheia de aditivo artificial, cuidado! Você precisa de uma Nutri urgente. Sempre eu vejo as pessoas falar: ai, vou dar uma corrida, tô cheia de coisa pra fazer, vou comer um chocolatinho. É verdade que o açúcar ele promove energia rapidamente, mas em contrapartida logo acontece uma queda brusca de energia, ocasionando cansaço. Quando temos muito açúcar no sangue, o nosso corpo libera muita insulina. E para conseguir colocar de novo essa insulina dentro da célula, logo, a gente vai passar por um processo que se chama liberação de insulina. E isso vai atrapalhar também a liberação da dopamina lá no teu cérebro. E aí, essa confusão de energia e sensação de disposição vai trazer uma consequência que vai dar uma queda de energia rápida. E aí vai liberar outras substâncias que vão acabar promovendo cansaço, estresse, falta de concentração, aumento do cortisol. E aí, minha filha, foi tudo por água abaixo. É importantíssimo incluir na dieta alimentos com baixo índice glicêmico para ter energia constante ao longo do dia todo. Alimentos que sejam ricos em fibras, alimentos que contenham proteína e gorduras saudáveis. Eu dou um destaque aqui para vocês para as vitaminas do complexo B, que encontramos em suplementos ou em alimentos como carnes, ovos e vegetais de cor verde escuro. E também alimentos e suplementos que sejam ricos em coenzima Q10. Já ouviu falar? A gente encontra coenzima Q10 nas oleaginosas, encontra também nos abacates e nas carnes. E ela pode ser uma boa pedida para manter os níveis de energia e aumentar a disposição física e mental para encarar um dia produtivo e cuidar da sua saúde, principalmente a saúde da mulher. Dica número 6. Movimente-se e hidrate o seu cérebro. Uma outra forma de dar o combustível que o corpo precisa numa rotina saudável, numa rotina produtiva, é a prática de exercício físico. Entre os benefícios, o exercício físico libera os hormônios da felicidade, aqueles que todo mundo está sempre atrás. Endorfina. A endorfina ela está conectada com as nossas sensações de prazer. E ela contribui também para a nossa saúde mental, ajudando a melhorar a nossa memória, a nossa atenção e liberando serotonina. A serotonina ela é um hormônio liberado quando nós ativamos os nossos músculos e ela acaba influenciando células do nosso cérebro associadas ao nosso humor. Quem treina se sente bonita e feliz.
Além disso, ao fazer exercício físico, principalmente os cardios, corrida, caminhada, bicicleta, aula de jump, aula de dança, você vai estar melhorando a oxigenação e a circulação do sangue, que são mecanismos essenciais para ter mais energia. Muitas pessoas não sabem da importância que a hidratação tem para o nosso cérebro, mas a ingestão adequada de água e os eletrólitos que podem apoiar as funções cognitivas que temos ao longo do nosso dia contribuem muito para a produtividade quando elas estão em bom funcionamento. Quer saber qual é a quantidade de água que tem que tomar ao longo do dia? Pega o teu peso e multiplica vezes 35. A água vai melhorar a tua atenção, vai melhorar o teu humor e a tua memória. Faz o cálculo aí e depois deixa anotado aqui embaixo qual é a quantidade de água que tem que tomar durante o dia. Agora, se você trabalha em ambientes que fica com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, aumenta essa conta para 40 vezes o teu peso. Se você teve acesso a tudo isso que eu te expliquei nesse vídeo e te encaixou em alguma coisa que eu estava falando, é hora de colocar em prática tudo que eu ensinei para vocês. Quantas vezes na semana você está indo treinar? O quanto da sua alimentação está sendo saudável? 80%? 60%? 20%? Você tem nutrido o seu corpo? Tem nutrido o seu cérebro? Você se sente feliz? Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e compartilhe com alguém que deveria saber muito sobre esse assunto.